Minha ex-esposa me levou ao tribunal por pensão alimentícia. Ela alegava que eu era o pai e que eu devia pagar. Mas algo não batia, então eu pedi um teste de DNA. O resultado foi claro, a criança não era minha. Isso já teria sido suficiente para encerrar o caso. Mas o que veio depois foi ainda pior. Descobrimos que a criança havia sido tirada da mãe biológica sem consentimento. Minha ex não só mentiu, ela cometeu um crime. Agora, ela responde por sequestro e falsidade ideológica. E eu estou tentando seguir em frente, com a verdade do meu lado. Sou um homem de 34 anos que conheceu a Sarah, uma mulher de 31, no casamento do meu melhor amigo Jake, lá em 2016. Eu era o padrinho, ela era uma das madrinhas. Sim, eu sei o quanto isso soa clichê, mas aguenta firme. Naquela época, eu estava indo muito bem. Tinha um bom emprego como consultor de TI em uma empresa do setor de saúde. Esses sistemas hospitalares não se atualizam sozinhos. Eu tinha acabado de comprar minha primeira casa e finalmente estava avançando com meu carro projeto, um Mustang 67 todo detonado que meu pai e eu vínhamos restaurando desde que me formei na faculdade. A vida estava boa, sabe? O casamento foi em um vinhedo chique em Napa Valley. A esposa do Jake vem de uma família rica. A Sarah me chamou a atenção já no jantar de ensaio. Ela era linda, engraçada e parecia realmente interessada no que eu fazia para viver. Olhando para trás, eu devia ter percebido que ela estava mais interessada no meu salário do que no meu trabalho, mas a gente só enxerga essas coisas depois, né? Acabamos ficando juntos depois da festa. História clássica de casamento, eu sei. Mas continuamos conversando depois disso. Ela morava a cerca de 1 hora de mim e trabalhava como gerente de mídias sociais para uma startup de tecnologia que, supostamente, ia ser o novo Facebook para donos de pets ou algo assim. Lembro que fiquei impressionado com o emprego moderno dela. Spoiler, a startup basicamente era 3 caras num espaço de coworking torrando dinheiro dos pais. Quando a empresa inevitavelmente faliu 6 meses depois, Sarah ficou arrasada. Me ligou chorando, dizendo que tinha colocado o coração e a alma naquele projeto. Tradução, postava fotos de cachorros no Instagram. Nessa época, já estávamos namorando oficialmente, e sugeri que ela se mudasse para minha casa enquanto decidia o que fazer da vida. Eu tinha espaço, e o contrato de aluguel dela estava para acabar mesmo. Erro clássico número 1, pessoal. Aqui é onde preciso dar um pouco do contexto sobre a Sarah, que eu queria ter conhecido antes. Ela veio de uma família de classe média alta, onde o pai bancava tudo. E eu digo tudo mesmo. Escola particular, faculdade, carro de luxo, fatura do cartão de crédito, você escolhe. Quando o pai finalmente cortou a mesada dela aos 25 anos, aparentemente até ele tinha um limite, ela começou a pular de startup em startup e tentou ser influencer, mas nunca ficou tempo suficiente em lugar nenhum para construir uma carreira de verdade. Mas olha, ela sabia se vender. Quando se mudou para minha casa, tinha 1000 planos grandiosos de abrir sua própria consultoria de redes sociais. Passava horas fazendo apresentações de PowerPoint sobre estratégias de marca e falando de clientes em potencial com quem estava fazendo networking. E eu acreditei que ela estava construindo algo. Enquanto isso, minha fatura do cartão só crescia. O primeiro sinal de alerta que eu ignorei, e foram muitos, foi quando ela pegou meu cartão para pagar despesas essenciais de trabalho. No fim, essas essenciais incluíam um MacBook Pro de $2.000, porque, segundo ela, não dá para ter um negócio com um notebook normal, um kit de iluminação de $500, e cerca de $1.000 em roupas para reuniões de negócios que nunca aconteceram. Quando questionei, ela virou o jogo e disse que eu não apoiava o sonho dela, e que investir em si mesma era o melhor investimento. Sabe o que é triste? Eu caí nessa. Estava ganhando bem, cerca de $120.000 por ano, tinha alguma reserva, e achei que estava ajudando alguém que eu amava a construir um futuro. Além disso, ela era divertida quando não estava torrando meu dinheiro. Fazíamos viagens de carro aleatórias, ela deixava bilhetinhos fofos pela casa e até parecia interessada em aprender sobre carros. Outro sinal de alerta que eu ignorei, ela estava só fingindo. Nos casamos em 2018, cerca de 2 anos depois de nos conhecermos. Não foi um casamento gigante, mas também não foi barato. Sarah fez questão de que fosse no mesmo vinhedo onde nos conhecemos, porque era nossa história. Os pais dela não ajudaram com um centavo, apesar de todo o papo de que queriam contribuir. Minhas economias sofreram um bom baque, mas achei que valia a pena. O casamento foi lindo, todo mundo se divertiu, e Sarah parecia genuinamente feliz. Meu pai me puxou de lado durante a festa.
Ele é daqueles caras antigos, trabalhou 30 anos na Ford e restaurava carros nas horas vagas. Me olhou nos olhos e perguntou: filho, você fez um contrato pré-nupcial? Quando confirmei, graças ao meu amigo advogado Mike, que insistiu nisso, ele ficou mais tranquilo, mas ainda parecia preocupado. Lembra de uma coisa, ele disse. Quem te ama de verdade não precisa do seu cartão de crédito para provar. Eu devia ter dado mais atenção a essas palavras, mas você sabe como é quando a gente está apaixonado. Acha que é a exceção à regra. Acha que sua história é diferente. Acha que os sinais de alerta são só parte da personalidade única da pessoa. Eu estava completamente enganado. Depois que nos casamos, ela nem se deu mais ao trabalho de fingir que se importava com o nosso orçamento. Era como se, na cabeça dela, a aliança de casamento fosse um código de ativação de cartão de crédito sem limite. Mas deixa eu voltar um pouco e te mostrar como as coisas saíram completamente dos trilhos. Cerca de 3 meses após o casamento, fui promovido no trabalho. Agora, eu ganhava em torno de $150 mil como consultor sênior, o que deveria ter facilitado a vida. Em vez disso, a Sarah interpretou isso como um sinal de que finalmente poderia se dedicar em tempo integral à sua marca pessoal. Ela largou o emprego de meio período numa agência de marketing local, o único trabalho de verdade que ela teve em anos, sem nem me avisar. Simplesmente chegou em casa um dia e anunciou: amor, finalmente estou livre para correr atrás dos meus sonhos. Esses sonhos, aparentemente, envolviam transformar nosso escritório em casa num estúdio de criação de conteúdo. Ela torrou $5 mil das nossas economias em equipamentos de câmera, iluminação e num sofá ridículo de veludo rosa que, segundo ela, seria perfeito para a estética do Instagram dela. Quando lembrei que tínhamos combinado de usar aquele dinheiro para trocar o telhado da casa, ela respondeu: mas amor, isso é um investimento no nosso futuro. Você quer mesmo que eu trabalhe num ambiente que não me inspira? É aqui que começa a diversão de verdade. Ela criou um canal no YouTube sobre que estilo de vida de luxo com orçamento limitado. Irônico, né? A parte maluca? Ela usava meu cartão de crédito para comprar artigos de grife para os vídeos e depois devolvia a maioria após gravar. Mas, curiosamente, algumas coisas sumiam e nunca voltavam para a loja. Quando encontrei uma caixa com um par de Louboutins de $900 no armário dela, ela disse que eram adereços essenciais para a imagem da marca. Enquanto isso, o meu Mustang, aquele projeto que mencionei antes, começou a incomodar a Sarah. Ela reclamava que o carro ocupava muito espaço na garagem. Detalhe, esse carro era meu projeto de fim de semana com meu pai há 5 anos. Já tínhamos restaurado cerca de 70% dele e eu estava perto de colocá-lo para rodar. Mas Sarah precisava da garagem para o espaço de yoga e bem-estar dela, porque aparentemente o quarto de hóspedes não servia para as sessões de yoga do YouTube. Um dia cheguei em casa e descobri que ela tinha colocado meu carro à venda no marketplace do Facebook. Ela ainda não tinha vendido, mas já tinha gente indo ver o carro. A desculpa dela? Amor, a gente precisa do espaço. E, sinceramente, você passa tempo demais com esse carro velho. Você não quer apoiar minha jornada de bem-estar? Essa foi nossa primeira briga séria. Nunca tinha gritado com ela antes, mas quando descobri que tentou vender meu carro pelas minhas costas, eu surtei. Ela chorou, disse que eu estava sendo controlador com o dinheiro, e lançou aquela manipulação clássica. Se você realmente me amasse, iria querer que eu tivesse sucesso. No dia seguinte, ela pediu desculpas e prometeu nunca mais fazer nada do tipo. E, como um idiota, eu acreditei. Mas ela começou uma campanha passivo-agressiva contra o carro. Deixava a porta da garagem aberta em dias de chuva, ou colocava os equipamentos de produção encostados nele, onde podia facilmente bater nas laterais com as caixas. Por fim, depois que ela conseguiu riscar a pintura recém-feita com o equipamento de yoga, eu cedi e vendi o carro. Meu pai ficou profundamente decepcionado. Ele não disse nada diretamente, mas dava para ver nos olhos dele quando contei. Aquele carro representava anos de fins de semana que passamos juntos. E eu deixei a Sarah tirar isso de mim. E o dinheiro da venda do carro? Ela gastou num retiro de negócios em Bali, que na prática foi só uma viagem de luxo onde tirava fotos pro Instagram com outras aspirantes a influenciadoras. Ela voltou cheia de planos grandiosos para abrir uma empresa de coach de bem-estar, comprou óleos essenciais e almofadas de meditação, montou um site, que eu paguei, e até encomendou cartões de visita com Sarah Mitchell, especialista em bem-estar holístico e curadora de estilo de vida. Quer saber quantos clientes ela conseguiu? 0.
mas conseguiu acumular US$ 15.000 em dívidas no cartão de crédito comprando estoque para uma linha de cosméticos naturais que ela queria lançar. Os produtos ficaram na garagem, onde antes ficava o meu carro, até vencerem. Quando encontrei as caixas de cremes faciais vencidos e perguntei sobre isso, ela me culpou por não promover o negócio dela para as esposas dos meus colegas de trabalho. Nessa altura, eu já estava trabalhando 60 horas por semana só para acompanhar o ritmo dos gastos dela. Chegava em casa à tarde, exausto, e ainda descobria que ela havia pedido US$ 200 em delivery porque estava estressada demais para cozinhar. A casa vivia uma bagunça porque ela estava sempre criando conteúdo para limpar. E o canal dela no YouTube? Depois de um ano inteiro se dedicando, tinha incríveis 342 inscritos. Olhando para trás, percebo que provavelmente ela postava sobre a nossa vida perfeita no Instagram enquanto estourava todos os meus cartões de crédito. Mas eu não podia nem seguir os perfis dela nas redes sociais, ela dizia que isso bagunçaria os dados analíticos. Cidade dos sinais de alerta, população, eu. O ponto de ruptura? Descobri que ela tinha feito um empréstimo contra o meu plano de aposentadoria, 401k, sem me contar. Ela adivinhou minha senha, o nome e ano do modelo do meu carro, pois é, burrice minha, e tirou US$ 30.000 para o que ela chamou de uma oportunidade de negócio. Na verdade, ela gastou tudo num programa de mentoria oferecido por um guru do Instagram que prometia ensinar como chegar a 100 mil seguidores. Depois de descobrir o empréstimo no meu 401k, passei uma semana dormindo no escritório tentando decidir o que fazer. Eu transferi as ligações do trabalho para o meu celular e dizia às pessoas que estava testando um novo modelo de trabalho remoto. Na verdade, eu estava com vergonha demais para contar o que estava acontecendo. As palavras do meu pai sobre os cartões de crédito não saíam da minha cabeça. Lembra do meu amigo advogado, o Mike? Ele vinha tentando me alertar sobre a Sarah há anos. Quando finalmente liguei para ele às 2 da manhã, do sofá do escritório, ele nem parecia surpreso. Só disse: "Me manda o link da sua agenda, a gente conversa amanhã." O Mike é o tipo de amigo que todo mundo deveria ter. Ele prefere te ajudar a resolver a bagunça do que jogar um "eu te avisei" na cara. Na manhã seguinte, descobri que a Sarah tinha feito uma maratona de compras que faria qualquer Kardashian corar. De alguma forma, ela conseguiu ser aprovada para 3 novos cartões de crédito no meu nome. O total da brincadeira? $47.000. A justificativa dela? Eu estava estressada com os nossos problemas de relacionamento e compras me ajudam com a ansiedade. Eu queria que isso fosse piada. O Mike olhou os extratos e riu, não porque achou engraçado, mas porque a Sarah basicamente deixou o processo de divórcio fácil de vencer. Lembra do contrato pré-nupcial que mencionei? Tinha uma cláusula específica sobre má conduta financeira. Graças a Deus pela precaução paranoica do Mike. Quando finalmente contei aos meus pais o que estava acontecendo, minha mãe chorou e meu pai só ficou ali, limpando peças de motor, o jeito dele de processar emoções. Aí ele disse algo que mudou minha perspectiva. "Filho, ela não vai parar até atingir o fundo do poço, ou encontrar outro alvo. E no momento, você é a opção mais fácil." Entrar com o pedido de divórcio foi surpreendentemente fácil. A parte difícil foi chegar em casa e contar para Sarah. Eu tinha preparado todo um discurso, mas quando entrei, ela estava gravando um vídeo de um dia na vida de uma mulher de negócios empoderada na nossa cozinha. Ela tinha encomendado $300 em compras orgânicas só para decorar o fundo do vídeo, tudo no meu cartão, claro, enquanto a geladeira real estava vazia. Esperei ela terminar de gravar e disse: "Sarah, estou entrando com o pedido de divórcio." A reação dela? Pegou o celular e começou a gravar de novo. "Gente, preciso ser real com vocês sobre uma coisa." Saí antes que eu virasse conteúdo da série Minha Verdade no canal dela. As semanas seguintes foram insanas. Sarah tentou de tudo para impedir o divórcio. Primeiro, me bombardeou de amor, relembrando nossos momentos perfeitos. Chegou até a desenterrar as peças do Mustang que ela tinha escondido, ao invés de jogar fora, e sugeriu que a gente restaurasse outro carro juntos. Resposta: passo. Quando isso não funcionou, ela partiu para as ameaças. "Vou contar para todo mundo que você foi abusivo." Eu não fui. "Vou arruinar sua carreira." Ela tentou, mas meu chefe já tinha conhecido ela em eventos da empresa e sabia exatamente quem ela era. "Vou garantir que nenhuma mulher queira sair com você de novo." Spoiler, isso também falhou. A melhor, ou pior, parte.
Ela começou uma campanha nas redes sociais se dizendo sobrevivente de abuso financeiro. De acordo com os posts, eu era um monstro controlador que não deixava ela trabalhar nem seguir os sonhos dela. Enquanto isso, eu tinha planilhas provando que gastei mais de $200 mil bancando os inúmeros empreendimentos dela. O Mike valeu cada centavo durante esse período. Quando o advogado da Sarah, um cara que ela achou no TikTok, tentou argumentar que ela tinha direito à pensão porque sacrificou a carreira pelo casamento, o Mike puxou os posts do Instagram onde ela se gabava de ser empreendedora autônoma. Não dá pra dizer que abriu mão da carreira se você vive postando que é uma girl boss. O divórcio foi finalizado no início de 2021. Graças ao contrato pré-nupcial e à conduta financeira irresponsável dela, a Sarah saiu com muito menos do que esperava. Ela ficou com os equipamentos do negócio, câmeras, iluminação e aquele maldito sofá rosa, e uma pequena quantia de acerto, que eu aceitei só para encerrar logo tudo. A última vez que a vi, no tribunal, ela tentou uma última cartada. Espero que você saiba que está jogando fora a melhor coisa que já te aconteceu. Com lágrimas falsas nos olhos. Respondi. A melhor coisa que me aconteceu foi o Mike ter sugerido aquele contrato pré-nupcial. A cara dela foi impagável. Passei o ano seguinte reconstruindo minha vida. Fui promovido para gerência sênior no trabalho, parece que trabalhar 60 horas por semana tem suas vantagens. Voltei a frequentar a academia, incrível quanto tempo sobra quando você não está bancando a carreira de influenciadora de outra pessoa, e até comprei outro carro para restaurar, um Chevelle 70, que precisava de amor. Meu pai e eu passamos os fins de semana mexendo nele, recuperando o tempo perdido. A vida finalmente estava boa de novo. Comecei a sair com outras pessoas, meu crédito estava se recuperando e eu quase tinha esquecido da existência da Sarah. Quase. Janeiro de 2023 começou normalmente. Eu estava em um ótimo momento. O Chevelle quase pronto, o trabalho ia muito bem, e eu até estava saindo com alguém novo, mais sobre isso depois. Até que um dia, cheguei em casa e encontrei uma carta registrada na caixa de correio. O remetente? Fórum da Comarca. Na hora, senti o estômago afundar. Abri a carta ali mesmo, na entrada da minha casa, e juro que meu cérebro deu um curto-circuito tentando processar o que eu lia. Era uma petição de pensão alimentícia e de guarda compartilhada. Segundo aqueles documentos, eu tinha um filho de 1 ano chamado Aidan James Mitchell. Na petição, alegavam que eu havia abandonado minhas responsabilidades parentais e precisava começar a pagar a pensão imediatamente. Mas a parte que me deixou em choque, o menino teria nascido em novembro de 2021. Para quem está contando, isso seria 9 meses após o divórcio ter sido finalizado. A Sarah dizia que tivemos um encontro logo depois da separação, o que nunca aconteceu, e que ela teria engravidado nessa ocasião. Fiquei 1 hora sentado no carro, relendo aquelas páginas. O documento incluía uma certidão de nascimento em que eu aparecia como pai, sem que eu sequer soubesse. Nem sabia que isso era possível sem o meu consentimento. Quanto mais eu lia, mais surreal tudo parecia. Havia um relato dramático dizendo que ela havia tentado me contactar durante toda a gravidez, mas eu a teria bloqueado em todas as redes. Verdade, mas irrelevante, não havia nenhuma criança. Ela pedia $2.800 por mês de pensão, mais retroativos do último ano, e queria que eu pagasse o plano de saúde da criança. Liguei para o Mike na hora, eram 21 horas, mas aquilo era uma emergência. Ele atendeu de primeira e disse, em tom firme, não faça nada. Não fale com ela, nem poste nada online. Venha ao meu escritório amanhã cedo. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir e só pensava em como a Sarah teria inventado uma pessoa só para me aplicar um golpe. Eu já sabia que ela manipulava, mas aquilo era outro nível. Na manhã seguinte, me peguei olhando no Google como provar que você não é pai às 3 da madrugada. O Mike explicou algo que gelou meu sangue. No nosso estado, se você não contestar a paternidade em até 30 dias após ser citado, pode ser declarado pai por omissão, mesmo sem exame de DNA. Ela planejou tudo direitinho. Entrou com o processo logo depois do recesso dos tribunais, provavelmente na esperança de eu perder o prazo enquanto os juízes estavam sobrecarregados. Mas aí ficou ainda mais louco. Mike começou a analisar as datas e nada batia. A certidão dizia que a criança nasceu em novembro de 2021, mas nosso divórcio só foi homologado em março de 2021. Se tivéssemos, de fato, nos encontrado após a separação, a gestação só resultaria no nascimento a partir de dezembro de 2021.
Ele então vasculhou o Instagram da Sarah, por meio de uma conta reserva que usávamos, e achou registros dela sem barriga de grávida em um festival de música em maio de 2021. Ou ela teve a gravidez mais rápida do mundo, ou estava mentindo. Respondemos à ação imediatamente, exigindo exame de DNA e contestando a certidão. Enquanto aguardávamos a audiência, Mike contratou um investigador particular. Sim, já estávamos com dívidas do divórcio, mas éramos poucos dólares mais ou menos, para levantar o histórico recente dela. Foi aí que a história ficou realmente interessante. O detetive descobriu que, durante quase todo 2022, a Sarah morou com um cara chamado Chris, que lhe pagava pensão informal de cerca de $1.500 mensais, mas parou em outubro de 2022. E adivinhe? A petição contra mim só foi protocolada em dezembro de 2022. O investigador também achou o TikTok dela, claro que ela tinha um. Ela postava vídeos dramáticos de mãe solo lutando para criar o bebê enquanto o pai vive feliz, e a galera aplaudia, xingando o pai ausente, pelos comentários. Ela montou toda uma narrativa de abandono durante a gravidez. Mas o golpe de mestre veio quando, num vídeo de julho de 2022, ela mostrou por engano uma correspondência endereçada a Chris Anderson, o mesmo cara que bancava parte da vida dela. O detetive conseguiu localizá-lo, e o que ele contou desmontou tudo. Conhecer o Chris foi surreal. Mike e eu nos encontramos com ele num café fora da cidade, terreno neutro, pois não sabíamos se ele era cúmplice ou outra vítima. Descobrimos que ele também tinha caído no golpe dela, e a história dele me deixou furioso. Chris era desenvolvedor de software e conheceu a Sarah no coworking da Keg no início de 2021, logo após meu divórcio. Segundo ele, ela se apresentava como consultora de marketing digital criando sua própria agência. Soa familiar? Era o mesmo roteiro, só com um alvo diferente. Ela parecia tão genuína, o Chris nos contou, mexendo o café distraidamente. Dizia que estava focada na carreira depois de sair de um casamento tóxico em que o ex não a deixava trabalhar. Quase engasguei com a bebida. Ela literalmente inventou a nossa história de trás para frente, fazendo-se de vítima do mesmo golpe que aplicou em mim. Chris e Sarah começaram a namorar em março de 2021. Em maio, ela já tinha se mudado para o loft dele, no centro da cidade. Então, em junho, ela largou a bomba da gravidez. Chris ficou radiante. Tinha 36 anos, carreira estável e queria ter filhos. Sarah encarnou a futura mamãe perfeita, ia a aulas de yoga pré-natal e postava fotos da barriguinha no Instagram. Até pedia pro Chris levá-la às consultas médicas, mas, por causa das restrições de Covid, ela nunca deixava ele entrar com ela no consultório. Aí a coisa fica muito louca. Sarah estava fingindo toda a gestação. Usava uma barriga de silicone nas fotos para o Instagram. O detetive particular achou o recibo da compra na conta dela da Amazon. Ela marcava as consultas em horários em que o consultório de obstetrícia estava fechado. Chris nunca desconfiou, afinal, quem mente sobre gravidez? Em novembro de 2021, Sarah disse que ia visitar a irmã no outro estado para um chá de bebê só para mulheres. Uma semana depois, voltou com o bebê Aiden nos braços, dizendo que tinha entrado em trabalho de parto prematuro na casa da irmã. Chris ficou triste por ter perdido o nascimento, mas estava tão empolgado de ser pai que não questionou nada durante o ano inteiro em que fez papel de pai de verdade. Pagou o aluguel, suprimentos de bebê, os cuidados pós-parto da Sarah, que eram praticamente sessões de compras, e até abriu uma conta universitária para o Aiden. Sarah convenceu completamente o Chris de que ele era o pai, sempre arranjando desculpas para não constar o nome dele na certidão de nascimento. Ah, é só papelada, dizia ela. A gente sabe que você é o pai. O que importa é a gente. Mas começaram a aparecer fissuras. Chris percebeu que o Aiden não se parecia nem com ele nem com a Sarah. Quando ele comentou isso, Sarah ficava na defensiva e o acusava de não amar o filho o suficiente, manipulação clássica. Aí a mãe do Chris, que é enfermeira, começou a fazer perguntas desconfortáveis sobre o nascimento. A linha do tempo não batia. Em outubro de 2022, Chris enfim exigiu um teste de paternidade. Sarah fez um escândalo, acusando de trair a família, mas Chris se manteve firme. Comprou um kit de DNA caseiro, e foi então que Sarah revelou a verdadeira face. Ela desapareceu num fim de semana em que Chris estava numa conferência de trabalho, levando o Aiden e a maior parte dos pertences dela. Deixou um bilhete dizendo que a falta de confiança dele tinha destruído o vínculo familiar, movimento típico da Sarah. Chris tentou encontrá-los, mas ela o bloqueou em todas as redes. Ele deixou de pagar a pensão por baixo dos panos e iniciou buscas por ajuda jurídica.
Foi quando Sarah acionou seu plano B, eu. Mas aqui vem a parte crucial. Chris tinha provas. Documentou tudo depois que Sarah começou a dar desculpas estranhas para não registrar o nascimento. Tinha mensagens de texto em que ela confessava ter fingido consultas médicas. Tinha filmagens das câmeras de segurança do prédio mostrando-a colocando e tirando a barriga de silicone. E, mais importante, provas de todo o dinheiro que ele tinha depositado para seu filho. Enquanto isso, o investigador fez outra descoberta. A irmã da Sarah, a suposta anfitriã do chá de bebê, vivia na Austrália desde 2020. Não havia casa de irmã, não houve chá de bebê, não houve parto prematuro. Era tudo ficção. Também achamos a lista de presentes do bebê, de 2021, em nome de Sarah e Chris Anderson. Ela usou o sobrenome dele, mesmo sem estarem casados. O registro estava cheio de itens caros, a maioria comprada pelo Chris. Ela aplicou em Chris o mesmo golpe que tentou comigo, só que de forma mais elaborada. Mas a maior bomba veio quando o investigador localizou os registros do hospital onde Wyden supostamente nascerá. Não havia nenhum registro de nascimento de Sarah naquele hospital. Na verdade, em nenhum hospital do estado havia registro de parto dela naquele período. Foi quando os olhos do Mike brilharam, do jeito que advogados ficam quando têm algo em mãos. Precisamos intimar os prontuários médicos reais, disse ele. Acho que sei o que ela fez. Se estiver certo, ela vai se dar muito mal. Protocolamos o pedido de intimação na hora, mas os tribunais andam devagar. Enquanto isso, nossa audiência para o teste de DNA se aproximava. A advogada da Sarah, ainda o cara do TikTok, tentou adiar tudo, alegando que ela estava muito estressada para comparecer. No dia anterior à audiência, Sarah fez uma última jogada desesperada, postou um vídeo choroso no Instagram dizendo que seu ex-abusivo estava negando seu próprio filho, e pediu aos seguidores que rezassem por ela. Os comentários ficaram lotados de apoio e promessas de doações. Mal sabiam eles que tudo estava prestes a desmoronar. Na manhã da audiência, eu estava um caco de nervos. Mesmo com provas sólidas, Sarah sempre foi boa em manipular situações. Eu já a tinha visto sair de enrascadas inacreditáveis antes, e uma parte de mim temia que ela conseguisse fazer isso de novo. Mike me encontrou do lado de fora do tribunal bem cedo. Ele carregava uma pasta grossa cheia de evidências, que ficava acariciando como se fosse um amuleto da sorte. Lembre-se, disse ele. Deixe ela falar. Quanto mais ela falar, mais vai se contradizer. Chris também estava lá, com cara de quem não dormia há dias. E não dava para culpá-lo, descobrir que você pode ter passado anos pagando pensão por uma criança que talvez nem seja sua tira-o-sono de qualquer um. Sarah chegou parecendo que tinha saído direto da sessão de mãe solteira humilde de uma loja de fantasias, sem maquiagem, cabelo preso num coque bagunçado, vestindo algo que parecia um uniforme de hospital. Ela nunca trabalhou um dia sequer na área da saúde. Estava com Aiden, a primeira vez que eu o via. Menino bonito, mas não se parecia em nada com ela, o que de repente parecia extremamente relevante. O advogado tiktoker dela parecia nervoso, nosso primeiro bom sinal. Ele ficava cochichando com ela e mostrando algo no celular. Depois descobrimos que ele tinha acabado de tomar conhecimento de parte das provas que íamos apresentar e tentava convencê-la a fazer um acordo. Mas Sarah, sendo Sarah, achava que podia se safar falando. O juiz era um senhor mais velho, com cara de quem já tinha visto todo tipo de golpe. Quando o advogado de Sarah tentou adiar o teste de DNA novamente, alegando objeções religiosas. Desde quando? O juiz apenas o encarou, até que ele se sentou. Então Mike se levantou e lançou a primeira bomba. Meritíssimo, antes de prosseguirmos com o teste de DNA, temos provas de que a certidão de nascimento apresentada a este tribunal foi obtida de forma fraudulenta. O juiz arqueou a sobrancelha, o sinal universal de é melhor que isso seja bom. Mike puxou os registros hospitalares obtidos por intimação, ou melhor, a ausência deles. Não havia qualquer registro de Sarah dando à luz em nenhum hospital do estado. Mas essa nem era a maior bomba. O verdadeiro choque foi o que o detetive particular descobriu ao investigar mais a fundo o passado de Aiden. Descobrimos que Sarah conseguiu a certidão de nascimento dele usando uma técnica comum em casos de roubo de identidade. Ela se aproveitou de um erro burocrático num cartório de um condado pequeno, apresentando documentos que simulavam um parto domiciliar com uma parteira. A parteira cujo nome ela usou? Tinha se aposentado 3 anos antes. O endereço que ela forneceu? Um terreno baldio. Mas a parte que fez o tribunal inteiro ofegar foi esta.
Tínhamos provas de que Sarah estava procurando um bebê na época em que Aiden supostamente nasceu. O detetive encontrou mensagens dela em várias redes sociais, entrando em contato com mulheres grávidas sobre adoções privadas. Algumas dessas mulheres vieram à tona quando viram as postagens dela se dizendo mãe solteira. O rosto de Sarah passou por umas 50 expressões diferentes enquanto Mike apresentava as provas. Quando ele mostrou capturas de tela dela usando uma barriga falsa de gravidez em vários estados, graças às câmeras de segurança de Chris, ela tentou objetar, dizendo que o vídeo tinha sido tirado de contexto. O juiz a cortou sem hesitar. Senhorita Mitchell, a não ser que esteja prestes a explicar como imagens de segurança podem deturpar o uso de uma barriga falsa, sugiro que deixe seu advogado falar por você. O advogado parecia querer desaparecer. E não dava para culpá-lo, provavelmente estava percebendo que estava completamente fora do seu alcance. Quando Mike apresentou a prova de que Sarah estava simultaneamente alegando que tanto Chris quanto eu éramos pais de Aiden, o advogado começou a guardar as coisas na pasta. Então veio o momento que derrubou a atuação de Sarah. O juiz perguntou diretamente. Senhorita Mitchell, a senhora pode apresentar alguma documentação médica da sua gravidez e do parto? Sarah começou sua encenação de sempre, olhos marejados, voz trêmula. Meritíssimo, eu fiquei muito traumatizada com o parto. Não guardei documentos porque... O juiz a interrompeu. Não foi isso que eu perguntei. A senhora tem alguma prova médica de que deu à luz essa criança? Pela primeira vez desde que a conheci, Sarah ficou completamente sem palavras. Olhou ao redor do tribunal como se procurasse uma rota de fuga. Então fez algo que eu nunca imaginei ver, saiu totalmente do personagem. Isso é um absurdo, ela estourou, com a voz doce de mãe humilde sendo substituída pelo tom arrogante que eu lembrava do nosso casamento. Eu não tenho que provar nada para você. Esse parto domiciliar foi totalmente legal. Mike quase estava sorrindo. Meritíssimo, temos mais uma prova. Ele tirou um último documento, o verdadeiro golpe final que encerraria tudo. Entregou ao juiz um arquivo com boletins de ocorrência de uma cidade pequena, a cerca de 3 horas dali. Em novembro de 2021, exatamente quando Sarah dizia ter dado à luz, houve uma série de relatos sobre uma mulher com as características dela circulando na maternidade de um hospital local. Ela se passava por consultora de amamentação, tentando acessar mães que tinham acabado de dar à luz. O juiz folheava o arquivo, sua expressão ficando mais sombria a cada página. Então ele olhou para Sarah e disse algo que nunca vou esquecer. Senhorita Mitchell, você está ciente de que tráfico de menores é um crime federal? O tribunal inteiro ficou em silêncio absoluto. O advogado da Sarah se levantou e disse. Meritíssimo, preciso me retirar como representante legal. Não posso mais representar a senhorita Mitchell neste caso. Então ele simplesmente fechou a pasta e foi embora. Nunca vi nada igual. Sarah entrou em pânico. Isso tudo é um mal-entendido. Ela gritou. Mas Mike ainda não tinha terminado. Ele chamou mais uma testemunha, uma jovem chamada Jessica, que havia sido internada naquele hospital em novembro de 2021. Ela deu à luz um menino, mas estava passando por depressão pós-parto. Sarah se aproximou dela, fingindo ser assistente social, e a convenceu a assinar temporariamente a guarda do bebê, prometendo que ajudaria enquanto Jessica se tratava. Jessica passou mais de 1 ano tentando encontrar o filho. Ela chegou a fazer boletim de ocorrência, mas Sarah usou documentos falsos e um nome falso. Só quando viu um dos TikToks da Sarah se passando por mãe solo é que a reconheceu e entrou em contato com o nosso detetive particular. O juiz ordenou imediatamente um teste de DNA, não apenas para provar que eu não era o pai, mas para confirmar se Aiden era, de fato, filho de Jessica. Foi aí que Sarah perdeu completamente o controle. Ela tentou fugir do tribunal com Aiden no colo, mas foi contida pelos seguranças. Gritava que só queria dar uma vida melhor ao menino e que ninguém entendia o que era desejar tanto ser mãe. Os resultados do DNA saíram em menos de 1 semana, com pedido de urgência. Aiden era mesmo filho da Jessica. Sarah, basicamente, roubou o bebê de uma mãe vulnerável e depois tentou usar a criança para aplicar golpes em vários homens pedindo pensão. O juiz ficou furioso. A punição veio como um martelo. Sarah foi acusada de diversos crimes graves, incluindo fraude, falsidade ideológica, roubo de identidade e interferência de custódia. Tanto Chris quanto eu conseguimos ordens de restrição contra ela. E ela foi condenada a devolver todo o dinheiro que Chris havia pagado como pensão falsa.
Ela está enfrentando uma pena de 15 a 20 anos de prisão e ainda aguarda a sentença final. O juiz encaminhou o caso para o FBI para possível acusação em nível federal. Jéssica conseguiu o filho de volta, e é uma mãe incrível. Ela fez tratamento para depressão pós-parto e vinha procurando o Aiden sem parar. Chegou a entrar em contato comigo e com Chris para agradecer por termos ajudado a desmascarar a Sarah. Hoje, ela trabalha em uma ONG que ajuda mães com depressão pós-parto e luta por mais segurança nos hospitais. Eu e Chris acabamos nos tornando amigos no meio de tudo isso. Às vezes nos encontramos para mexer no Chevelle e conversar sobre como caímos na lábia da Sarah. Ele está bem agora, namorando uma mulher bacana que tem um emprego de verdade, ela é professora. Quanto a mim, finalmente terminei de restaurar o Chevelle com meu pai. Minha namorada, aquela que mencionei antes, adora passear com ele e realmente se interessa quando falo sobre carros, sem fingimento. Ela me ajudou a organizar todas as provas para o julgamento e disse que essa história vai render um ótimo texto para a inscrição dela na faculdade de Direito. O império da Sarah nas redes sociais desmoronou assim que a verdade veio à tona. Seus seguidores se voltaram contra ela, e vários canais de exposição no YouTube contaram a história. A última notícia que tive é que ela está tentando conseguir um acordo com a promotoria, mas o promotor não está facilitando. Parece que podem existir outras vítimas que ainda nem sabemos. A maior lição que tirei de tudo isso? Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Sarah mostrou quem era ainda durante nosso casamento, com todos os golpes financeiros, mas eu continuei arranjando desculpas. Se eu tivesse confiado no meu instinto, e na sabedoria do meu pai, talvez tivesse impedido o que aconteceu com Chris e Jéssica. Mas pelo menos, agora, a justiça finalmente alcançou ela. Às vezes o karma demora, mas quando chega, chega com força.